feliz de estar aqui com mais um episódio de Cafezinho com quem inspira. Sejam bem-vindos, porque aqui a conversa é boa, o café é real e as pessoas se inspiram. Hoje estou com Fabrício Bartz, ele é camaquense, sócio-diretor de Bartz Móveis Planejados, administrador do Hotel Bartz e do restaurante Bartz, presidente do Cindy Lojas Costa Doce e diretor da FEComércio do Rio Grande do Sul. Fabrício, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui comigo hoje. Prazer é meu, tudo bem, Alina? Para mim é uma satisfação estar aqui participando contigo desse cafezinho, nesse ambiente maravilhoso aqui, né, na nossa cidade em Camaquã, e contar um pouco da história, né, da minha história profissional, história pessoal, né, trocar algumas ideias, bater um papo. Isso aí, vamos lá. Fabrício, a Bartz tem mais de 25 anos de mercado. Quando você olha para trás, o que você vê? Uma empresa que cresceu ou que a família construiu algo juntos? A Bartz Móveis começou nos anos 90, né, uma empresa que iniciou a partir de uma necessidade de fazer móveis para o hotel Bartz, né, que é o hotel da família, um negócio iniciado pelo meu pai e pela minha mãe lá em 79, como restaurante, que depois virou uma pensão e depois virou um hotel com restaurante aqui na cidade de Camaquã, né, que atende todo o estado, turistas também, estrangeiros, argentinos, uruguaios. E lá nos anos 90 e 95 para 96, precisava adquirir móveis, né, para um bloco de apartamentos que a gente estava construindo naquela ocasião, e na dificuldade do prazo de entrega, de adquirir, que ia levar muito tempo, meu pai ali viu uma oportunidade de negócios e a gente na época brinca, né, porque vendeu uma casa na praia que tínhamos, né, e eu e meu irmão adolescente, bem naquela fase assim, né, aproveitando o verão, né, ele vendeu essa casa na praia para investir em máquinas para montar uma marcenaria. Ele viu ali uma oportunidade, chamou um marceneiro que ele confiava no trabalho, chamou para uma sociedade e ali os dois construíram a Marcenaria Bartz, né, lá em final de 96. Então, são mais de 25 anos, no final deste ano completando 30 anos de mercado. Mas teu pai tinha noção de marcenaria ou ele entrou porque faltava? Meu pai sempre foi um exímio administrador, né, e todas as coisas que ele se envolvia, seja em trabalhos voluntários, né, na igreja, nos clubes de bairro, e também, né, no restaurante que ele começou, no hotel, e aí na marcenaria ele sempre tinha muita facilidade na administração de um negócio, né, tanto na parte financeira quanto na parte comercial. Então ele chamou esse marceneiro e falou, olha, eu não sei mexer com maquinário, com serrar madeira e dar acabamento, tu faz essa parte, mas a administração desse negócio deixa comigo. E ali eles começaram a marcenaria, né, primeiramente em um galpão que tínhamos no estacionamento do hotel ali, e ali foi o pontapé inicial desse negócio. Quando eu vim para Camaquã, me lembro que tinha a marcenaria ali. Sim, isso aí. Como é empreender com a família? O que isso exige de ti como pessoa e não só como empresário? Estar junto com a família no dia a dia, com irmãos, também já com o pai, né, com a minha mãe, com a esposa também junto, com filhos agora, né, que começam a trabalhar junto conosco. Sempre é muito desafiador, né, a gente aprende muito de separar as coisas, né, o quanto que é a sociedade, né, a divisão de tarefas, né, enquanto sócios e também depois como irmãos, como pai e mãe, enfim, a gente trabalhar. Então, trabalhar com a família para a gente sempre foi muito tranquilo, porque crescemos dessa maneira, crescemos dentro do hotel, né, meu pai e minha mãe trabalhando junto, depois eu e meus irmãos trabalhando juntos. Então a gente sempre soube dividir muito bem isso, assim, né, as atribuições de cada um, responsabilidades. Ótimo. Um cobra do outro também alguma questão que acha que tem que melhorar, que corrigir. Está bem dividido, cada um tem sua tarefa, sua função. Sim, tudo... sim. Eu e meus irmãos, né, hoje compondo a Bartz Móveis, né, então cada um tem a sua... também a sua afinidade pessoal, né? Quem é melhor com números, quem é melhor com né, no meu caso, eu faço mais a parte comercial, né, cuido da coordenação comercial, marketing, venda, expansão, né, saio mais a campo para visitar e prospectar, porque eu tenho um pouco mais, assim, desde criança, um pouco mais de facilidade, assim, e mais desinibido, né. Meu irmão, quem conhece sabe, muito bom administrador com números, né, mas ele tem um perfil um pouco mais tímido.
Então ele gosta mais de, né, de ficar interno na fábrica, assim, deixa ele diz, Fabrício, vai, essa parte é contigo. Então sempre foi muito tranquilo trabalhar com a família, gratificante também, porque a gente acaba crescendo juntos, tendo dificuldade juntos, um consolando o outro quando precisa e divide bem, né? Final de semana dá tempo de fazer um churrasquinho juntos, na casa de um do outro e dividindo, né? Assim, aqueles momentos em que são... agora vamos falar de futebol, vamos falar do tempo, do mercado, enfim, acaba a gente dividindo bem. Mas isso é uma oportunidade fantástica, as pessoas poderem fazer o que gostam e ainda em família, né? Porque cada um está no que gosta de fazer e se dedicou a essa função. E para mim, assim, sempre foi muito tranquilo isso e natural. Eu e a Fernanda, por exemplo, também temos negócios juntos, né? E a gente, quando chega em casa, às vezes à noite, está na hora do jantar ou no café da manhã, mistura os assuntos pessoais da casa, dos filhos, também com assuntos profissionais. E eu já passei por momentos, assim, de estar conversando com a pessoa e a pessoa trabalha com a esposa ou o marido e depois, no outro dia, me pergunta uma situação. Eu disse, cara, mas vocês não se conversam em casa? Porque eu falei com o teu esposo ontem isso. Não, em casa a gente não fala nada de trabalho, só vida pessoal e trabalho só dentro da empresa. Eu disse, não, eu estranhei aquilo, sabe? Porque para mim sempre foi muito natural, vivi isso desde criança, né? Meus pais lidando dessa maneira, né? Misturando um pouco dos assuntos pessoais com o trabalho. Na realidade, a vida é parte pessoal, parte profissional, parte espiritual, né? Sim, um conjunto, sim. não é uma coisa separada, né? Então eu sempre... a minha criação foi assim, acho que da Fernanda também da mesma forma, né? Então a gente, por exemplo, na minha casa, a gente trata dessa maneira. É certo ou errado? A maneira que outra pessoa está fazendo é certo ou errado? E tudo bem. Tudo bem, mas para a gente isso sempre foi muito natural, né? Trabalhar com a família e compartilhar os momentos, isso né? Aí, divisão de momentos. 25 anos é muito tempo no mercado que muda constantemente. O que ficou igual desde o começo? O que você precisou desaprender para continuar crescendo? Esse tempo todo de mercado, né? Praticamente quase 3 décadas do mercado moveleiro, né? Mas somando todo aí já mais de 40 anos no mercado com o hotel. Eu acho que a palavra-chave é sempre estar atualizado, porque o que era novidade no início, era um lançamento, era uma inovação, no meio do caminho não hoje não está e no futuro não será. Então, estar assim compreendendo o que o mercado está praticando, seja na forma de produto, na forma de entrega, na forma do pós-venda, a forma de pagamento vai mudando muito. Então, a gente está atualizado, ele é muito fundamental. Então, acho que a coisa que nunca mudou nisso, dos nossos negócios, assim, desde o princípio, é estar atento às inovações do mercado, estar atento às boas práticas, à melhor maneira de tu atender o teu cliente, perceber o que o teu cliente precisa. A necessidade dele. Isso é fundamental para que o teu negócio esteja sempre ativo e que perpetue, né? Que esse é o objetivo de todo mundo, que o negócio passe de uma geração, ou que, enfim, que às vezes possa não ter geração, mas que ele continue, né, nas mãos de alguém, mas que esteja vivo. Então, acho que estar atento ao que existe, né, de mais atual no mercado. Por exemplo, vamos falar em hotel, a gente quando falava dos anos 90, os anos 80, não existia praticamente reservas, tu só fazia locação de apartamentos quando o cliente chegava no hotel, tinha disponibilidade, sim ou não, que preço negociava ali e alugava o apartamento. Hoje, praticamente, 100% das ocupações já são reservadas. Sim, se a pessoa chega sem reserva, talvez não tenha lugar. Então hoje está assim. E mesmo nessa evolução da locação de walk-in, né, que é tratado por check-in, foi mudando também para estar nas plataformas. Hoje um cliente que busca um hotel na região, ele vai para onde? Vai para o Booking, para o Trivago, para o Hotéis.com, vai para a internet para o quê? Ver as avaliações, ver como é que estão os preços, a concorrência, imagens, né, desse apartamento. Como é que eu posso fazer a reserva, se eu posso já garantir com cartão de crédito ou não. Imagina que isso há alguns anos atrás não existia. Então, imagina hoje
um hotel que não está em alguma plataforma online, não está na internet, não está no Instagram, enfim, no Facebook, ele perde muita venda, porque as reservas hoje entram muito por esses canais, né? Verdade, verdade. Então, antigamente, não sei se tu não é da época, mas a gente eu trabalhei em hotelaria e recebíamos reservas por telex. Sim, sim. Eu já peguei a época do fax, né? Depois veio o fax. Chegava um fax de alguma agência de viagem, uma empresa mandava para você aquela solicitação e autorização de faturamento daquelas diárias. Isso. Por um fax, né? E a gente tinha que anexar aquele fax junto com as despesas, com a fatura, para proceder, né, via correio, com a fatura, com o boleto, enfim, da cobrança que ia para aquela empresa. E assim também no ramo moveleiro, né? Alguns anos atrás, como é que se fabricava um móvel sob medida? Vinha-se o projeto de um arquiteto, né, de um designer, né, em papel, né, com as especificações, e depois aquilo ali fazia, né, o orçamento, medidas, cálculos, né, de metros quadrados para apresentar um orçamento. Hoje é tudo online, as especificações, as cotações. Então, quem não está atento, não evolui, né, acaba ficando para trás no mercado. Então, acho que a constante atualização do teu negócio ela é fundamental para perpetuar. Isso é uma coisa que a gente fez, isso eu concordo, procura fazer desde o início. Muito bem. Qual foi a decisão que mais te assustou e que transformou o teu negócio? Acho que a gente passou isso há pouco tempo até, já eu, meu irmão e meus irmãos, né, estando à frente dos negócios, foi a mudança para o endereço que a gente está hoje. Isso aconteceu, a gente já temos, né, uma área assim, para a construção de uma fábrica nova, maior, porque até então a gente estava no nosso antigo endereço, dentro da cidade, num local que não tinha espaço para crescimento e precisávamos ter, né, uma construção de um prédio novo. Estávamos começando esse projeto, vendo projetos, né, com arquitetos, engenheiros especializados, né, em indústria, para ir para esse novo endereço, né, e essa decisão ela estava sendo assim, construída. E pouquinho tempo antes da pandemia, 2, 3 meses antes da pandemia, em 2019, a gente tomou a decisão de ir para um prédio maior, né, e aquilo ali eu lembro que eu estava com uma dor, assim, parecia uma dor como se fosse uma apendicite. Fiz consulta, fiz exames e não constatou nada. E foi no dia que eu estava fazendo o exame que meu irmão me ligou e disse assim, olha, vamos olhar um prédio que foi oferecido para a gente hoje. E eu, tô saindo do exame e vou ir olhar. Quando a gente fechou o negócio, quando a gente evoluiu e fechou o negócio, né, mas logo na sequência que eu voltei ao médico, o médico disse, não, fiz os teus exames, não tem nada. E aí eu expliquei para ele a situação que a gente estava vivendo, ele falou, essa dor é psicossomática, tu tá nervoso com tudo que está acontecendo, e, né, estão trabalhando muito, então tu levou para uma questão. E eu, não, sumiu mesmo a dor depois que a gente tomou essa decisão. E então foi da nossa carreira, assim, acho que foram as decisões um pouco mais desafiadoras, porque a gente falou assim, cara, a gente está assumindo um compromisso gigante, é uma planta industrial muito maior, e para custear isso, precisa vender. A gente tem que fechar negócios, tem que ir para o mercado. A gente estava comprando maquinário novo também, que ia chegar, né? Importamos na época da Alemanha, né? O maquinário da Alemanha. Foi desafiador, né? A gente teve que olhar assim, cara, vamos encarar, vamos juntos, né? Que lá na frente vai dar certo. Então, acho que da minha história, pessoalmente, assim, nos negócios, acho que foi tomando a frente, assim, estando eu junto com meus irmãos, que até então, lá para trás, teve decisões importantes, né, na história da empresa, mas foram dirigidas, né, e decididas na época pelo nosso pai. Nessa, assim, da nossa história já à frente dos negócios, eu acho que esse, para mim, foi o momento mais desafiador, assim. Numa brincadeira, nenhuma te levou ao médico de novo. Depois não. Depois não. Mas vocês têm 70 lojistas em 3 estados com mais de 60 mil projetos. Então, acho que deu certo, né? Deu. Hoje a gente está, quando a gente fala em projetos, né, são ambientes entregues, né, pedidos entregues, né, então se imagina quanta história a gente já contou, né, nessa trajetória, né, de coisa. Hoje, quando a gente olha o número do pedido ali, às vezes quando vai virar para um número significativo, assim, né, 65 mil, a gente até faz uma vibração interna com a equipe. Então, e hoje, né, a gente está praticamente em todas as regiões do país, né, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Hoje pela manhã estava batendo um papo com um cliente nosso,
né, no interior do Pará, a gente até brincando sobre o clima, né, como é que está lá, como é que está aqui, né, o cara estava hoje lá em mais de 30 graus, né, e a gente está aqui entrando no inverno gaúcho. É isso aí. E então essa diversidade também de culturas, de perfil de cliente é muito bacana. E também a gente agora, há um pouco mais de 2 anos, iniciamos também uma trajetória, né, também de estar exportando o produto, né? Então a gente hoje está com a operação na Flórida ativa, né, mandando o nosso produto genuinamente camaquense aqui, fabricado aqui, né, na nossa cidade, para um público, né, abrilhantando as casas, né, na Flórida, nos Estados Unidos. Ai, parabéns e muito sucesso. É isso aí, é isso aí. Móveis Planejados é um mercado de alta personalização. Cada projeto é único. Como vocês escalam um negócio assim sem virar uma linha de produção sem alma? É um produto muito personalizado mesmo. Quando a gente fala de uma casa inteira, que também precisa ter lá na reunião de briefing, quando começa lá com o cliente, o projetista, o arquiteto da loja, né, quando faz essa reunião com o cliente, ele tem que pegar, entender todas as necessidades desse cliente, transmitir isso para a apresentação do projeto. Então hoje, no nosso portfólio de produto, né, a gente tem, assim, as combinações são quase que infinitas, porque a gente tem quase 60 cores, né, de personalização de produto, quando a gente fala MDF, né, melamina. Soma-se a isso as diversidades de cores de laca, que são centenas, as cores de vidro, de espelhos, quando a gente fala de alumínio que compõe esse móvel. Então, assim, a personalização é muito grande. E imagina, levando para uma casa inteira, que por vezes tem ali mais de 10 ambientes, né? Uma cozinha principal, Sim. Outra cozinha da churrasqueira, do gourmet, tem a suíte do casal, mais quartos dos filhos, a sala, os banheiros, a lavanderia. Então, quando a gente compõe isso, e cada ambiente é diferente, de uma medida diferente, para entregar isso exatamente de como foi projetado, peça por peça, ferragem por ferragem, com notas fiscais ali que saem com em torno, às vezes, de 4.000 itens, 3.000 itens para compor esse produto. Senhora. Então, tem que ter muita organização, né, muito controle, muito processo dentro da fábrica. Ele é uma linha, por mais que seja moveleiro, ele é totalmente diferente de uma outra indústria moveleira quando a gente fala assim, de itens mais padrões, por exemplo, uma linha de roupeiros, de dormitórios, de cabines de banheiro, né, que tem uma personalização menor. Né, uma escala maior, né, de produção. Sim, sim. Então a gente acaba trabalhando com um produto totalmente personalizado para esse cliente. Então esse item ele tem que chegar lá, né, a gente chama com a identidade da nossa produção. A gente tem ali dentro da fábrica uma linha, uma espinha dorsal que eu chamo assim de chefes de setor, então que replicam a nossa cultura, né, da diretoria. A gente faz reuniões de alinhamento com essas equipes, né. Por vezes faz a reunião de time inteiro, né, para passar o nosso jeito de tocar o negócio, né, a nossa forma de administrar, de interpretar os desejos do cliente para o produto. E esses nossos chefes, né, de setor têm que replicar essa informação para a equipe. Então, quando a gente fala do carinho, do produto, né, do cuidado que tem que ter com a borda, com o acabamento, com a limpeza desse MDF para chegar lá, a embalagem dele para chegar no cliente, lá como a gente falou aqui, interior do Pará, ele viaja quase 20 dias para chegar lá. Pega muita estrada. Então, tem que chegar lá perfeitamente. E com alma, né? Como e com alma, isso aí. De empresários do setor hoteleiro ao setor moveleiro. O que esse movimento diz sobre a sua forma de pensar nos negócios? Eu acho isso muito legal, essa adaptação que eu fiz na carreira, né? Claro que ainda sou formado em hotelaria, nasci dentro do hotel, muitos anos da minha vida, né? Morei dentro do hotel com a família, né? Com meus pais. E por necessidade, né? Na época meu pai adoeceu, enfim, me chamou para ajudar no moveleiro que nós já tínhamos, né? O negócio. Mas eu estava mais envolvido no hotel, no restaurante. E o meu pai, a Fernanda, meus irmãos estavam mais na marcenaria na época. E ele, né, por conta de fazer o tratamento, me chamou para ajudar nessa área. Comecei a entrar na área e me encantar também pelos desafios, pela oportunidade de expansão, que o hotel é mais restrito, mais local, né, recebe os clientes aqui. E eu enxerguei ali a oportunidade de, cara, isso aqui é um modelo de negócios que tem escala,
e pode, né, levar o nosso produto, o nosso nome, o nosso trabalho para além horizontes. E o que eu levei disso? A forma de tratar o cliente, a forma de atender o cliente do sistema hoteleiro, né? De surpreender, de ter um carinho, de tratar as coisas daquela forma, né? Como tu falou, conhece também, de um restaurante, né? De atender bem o cliente à mesa, de atender bem no café da manhã, né? No serviço que está sendo prestado. Acho que a gente levou muito essa pegada do hoteleiro, né? Da forma de prestar serviço para o moveleiro. Que, por certas vezes, eu enxergo isso, tem muita fábrica, muito empresário nesse segmento que ele tem um ótimo produto, mas uma dificuldade enorme no relacionamento, na forma de prestar esse serviço, né? Na forma de entrega, na forma de um pós-venda. Então, a Bartz até conseguiu, acho que encantar, conseguiu ter um crescimento de atendimento e uma manutenção de clientes muito bacana, assim, que hoje, né, o cliente primeiro do nosso é o lojista, é quem compra o nosso produto e revende para o consumidor, para a família, né, para a pessoa que quer na sua casa ou no seu negócio. Isso aí. Mas, então, a gente ter esse relacionamento, essa manutenção, essa responsabilidade, esse carinho, né, e entender, né, as necessidades desse cliente, eu acho que foi a grande, não digo sacada, mas foi natural também levar essa forma de enxergar o trabalho para o moveleiro, do hoteleiro para o moveleiro. Porque já era um hábito teu, já era um hábito fazer dessa forma, então ficou fácil, né? Um hábito assim, daquele, né, o hóspede que chegava no hotel à tardinha, né, oferecendo um café, um chimarrão. Tu quer que a gente faça o chimarrão para você? A gente tem aqui uma cuia, que legal, eu nunca enxerguei antes. Então essa forma, esse carinho também levar para os nossos clientes da Bartz Móveis é diferente do que esse perfil de cliente está acostumado dentro do mercado, do moveleiro. Ótimo. Isso que tu falou de atender bem o cliente. Nas lojas aqui, por exemplo, tu escolhe uma loja, às vezes uma é mais cara que outra, mas tu vai na loja que tu é bem atendido, que tu te sente bem. Então, isso é muito importante, né? Aí, como presidente do Cindy Lojas Costa Doce, eu quero saber o que te levou a assumir esse papel e o que significa liderar para ti. Eu acho que quando fui convidado, primeiramente fiquei até resistente a essa ideia. Eu já, claro, há muitos anos já envolvido em entidades de classe, né? Aqui na cidade, associação comercial, o próprio Cindy Lojas. Sempre me aceitei esses desafios de estar participando, né? Nunca de liderar, mas de estar participando. E quando fui convidado, porque assim, eu sempre gostei de contribuir. Acho que a gente passa por esse mundo de alguma forma. A gente tem que deixar uma contribuição, doar o seu tempo, né, para que faça sentido, né, para mim, para minha esposa, isso sempre fez muito sentido. Seja numa entidade de classe, numa associação de bairro, na igreja, num clube, no esporte, alguma forma tu poder contribuir, né, na área que tu é melhor que tu possa contribuir. Tem gente que é melhor contribuir tricotando, né, fazendo um trabalho voluntário. Tem gente que é melhor fazendo um trabalho de jardinagem. Então, é a contribuição que tu vai dar. Isso aí. Então, quando eu fui convidado a aceitar esse desafio, né, de presidir o Cindy Lojas, a qual já era diretor, assim, estava participando, primeiramente fiquei resistente, né, eu não vou ter tempo, não é para mim. E um dia, naquele momento, eu li uma história de um empresário que tinha falecido, um grande empresário gaúcho, que tinha, na sua carreira, na sua história de muito sucesso, uma das coisas, ele tinha sido presidente da Fiergs, da Federação da Indústria, tinha feito trabalhos na área do esporte de muito sucesso a nível nacional. Então eu disse assim, cara, e tinha tempo para tudo isso. E deixou o legado dele que todo mundo lembra até hoje. Então eu disse, cara, acho que o caminho é esse, né? Aí conversei com a Fernanda, disse, cara, tu me apoia, porque a gente precisa de apoio de casa, porque por vezes a gente tem que se ausentar, tem que estar viajando, ou compromissos à noite, né, no horário que as crianças estão em casa. Ela disse, não, eu estou contigo, te apoio, precisar de mim, eu te dou o respaldo. E aí aceitei esse desafio de contribuir, né, de deixar um pouco do meu jeito também para o comércio aqui da região da Costa Doce. Então, desse desafio, acho que foi para mim também muito natural, gosto disso, consigo encaixar dentro dos meus afazeres do dia a dia, assim, né, e deixar um legado, né, acho que para contribuir e deixar um legado para a comunidade. E tem muito para passar, com certeza. Propósito, disciplina, foco, resiliência.
Esses são os temas que tu levou para o podcast com o Joel J. Na prática do dia a dia, qual deles tu precisou trabalhar mais em ti mesmo? Eu acredito que assim a gente está com foco no dia a dia, porque com a questão que falamos há pouco de de lojas, do hotel, de restaurante, por vezes se tu não tem uma organização de cabeça muito boa, tu tá dentro da Bartz Móveis e está resolvendo coisas do hotel. Tá dentro do hotel, tem alguém te chamando para resolver alguma coisa do de lojas. Então acho que essas organizações de tempo, horário, para te poder estar focado, eu falo isso muito, até levo para as coisas de casa, né? O tempo de qualidade. Isso aí. Porque por vezes, eu não tenho tempo porque eu quero ficar com a minha família e meus filhos. Mas se tu vai para dentro da tua casa e aí tu tá resolvendo só coisas de outras, ou na rede social, ou resolvendo outras coisas, também não dá certo. Então, se você está ali, eu vou hoje ter uma reunião de 1 hora dentro do de lojas. Né? Geralmente caso nos horários que eu consiga conciliar fora do horário de pico do meu trabalho principal, que é a minha prioridade. Né? Então eu tento sempre organizar, e enquanto estou na empresa também de não levar os assuntos ou resolver coisas, né, do trabalho voluntário nesses horários, de mesma forma do hotel. Então acho que umas coisas muito difíceis na verdade de trabalhar é a questão do foco. Hoje a gente observa muito com o advento da rede social, quanto tempo tu perde, entre aspas, né, assim, durante o dia. Tu tá no teu trabalho, alguém te manda um WhatsApp, né, de um assunto nada a ver com o que tu está fazendo. O que acontece? Tu já dispersa, a tua linha de raciocínio foi para o espaço e ali até tu aterrissar e voltar novamente é muito grande. Então, assim, a perda de tempo, né? Então, acho que assim o foco nas ações de um mundo que está muito agitado, um mundo do áudio acelerado. Hoje a gente está no 1.5, no 2 vezes, daqui uns dias vai estar no 2.5, acho, aí, nas próximas atualizações, que a gente não tem mais paciência e tempo nem para isso, para ouvir um áudio com calma, né? Verdade. Já acelera e às vezes vai fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Verdade. Então, acho que o foco, para mim e acho que para grande parte da humanidade, acho que é o grande desafio. É verdade, isso que tu falou no momento que tu estás, aonde tu estás, estar presente. Né? Sim, aí tu sim. dar tudo de ti para estar nesse momento de qualidade. Tem uma questão quando fala dentro do assunto foco, quantas vezes a gente está fazendo alguma tarefa no teu escritório e alguém vem à tua porta para resolver uma coisa contigo e diz assim, tem 1 minuto? E tu para o que tu está fazendo e entra nesse assunto. Mesma coisa, até tu voltar. Então, é tranquilo de tu dizer para essa pessoa, não tenho, daqui a pouco eu vou ter 1 minuto. Né? Então, agora eu não tenho. Daqui um pouquinho. Só que muitas vezes a gente não diz o não, né? E diz sim para o que está fazendo para resolver alguma situação. Eu falo também isso muito, também levava isso muito para os negócios, né? Por exemplo, tu está numa loja vendo algum produto e toca o telefone. A pessoa para de te atender e vai atender um telefone. Ah, mas é um cliente. Tá, mas e esse cliente que está aqui conversando contigo? Até a loja. Né? Então, se não tem uma pessoa que atenda esse telefone enquanto tu está atendendo, eu sempre preguei isso para as pessoas, deixa tocar. Daqui a pouco a pessoa liga novamente, tu vai estar desocupado. E hoje, como mudou a forma também da gente se relacionar. Antes a gente já automaticamente ligava para a pessoa. Verdade. Né? Para falar com a pessoa. Hoje tu manda eu procuro mandar um WhatsApp, uma mensagem, enfim, dizendo, tu tem 5 minutos, posso te ligar? A pessoa pode. Aí eu ligo. Porque quase sempre a pessoa está fazendo alguma coisa. A pessoa não está parada, olhando, aguardando tu ligar. Ela está fazendo alguma coisa. Então, tu vai interromper essa pessoa. Então, e por vezes acontece isso. Eu estou desenvolvendo uma conversa, estou atendendo algum cliente, ou estou resolvendo, né, um planejamento e toco o telefone. Por vezes, quem me conhece sabe, às vezes eu não atendo, né, para terminar o que eu estou fazendo e depois eu retorno. Porque para não perder esse foco. Novo, porque senão tu fica... Imagina, tu tá resolvendo um assunto que vai te levar 20 minutos. Se naqueles 20 minutos 4 pessoas te ligam, né, e de repente aquela pessoa te ligou, nós vamos levar 10 minutos para resolver um assunto, então, para te encaixar os teus afazeres do dia, tu chegar no final do dia e dizer assim, dá o check, né, em tudo que tu tinha que fazer. Se tu não ter foco, passou o dia, tu não faz nada. Não consegue. Fez um pouquinho de cada.
E se o Fabrício de hoje pudesse conversar com o Fabrício que começou lá no hotel, quando era pequeno, o que ele diria? Olha, talvez assim, até de assumir mais desafios. Eu acredito que a gente faz sempre essas reflexões de carreira, de história, assim, falando para o lado profissional. Eu acredito que se mais cedo tivesse tomado alguns outros desafios, algumas coisas já teriam sido aceleradas ou antecipadas. A gente, às vezes, por conta da idade, da inexperiência e do receio, do medo que a gente tem, a gente, às vezes, protela algumas coisas, algumas decisões. Então, eu acho que se voltasse no tempo de algumas coisas, assim, de mais desafios profissionais, pessoais, assim, acho que eu teria corrigido algumas rotas nesse sentido. É claro que com toda a minha carreira até aqui, tudo que eu conquistei, sou extremamente realizado, grato, né, de tudo construído até aqui, já temos de legado, né, da história dos negócios, que também eu vejo, assim, enxergo nos nossos filhos, né, tanto meus como meus sobrinhos, assim, da família em si, né, que eles brilham os olhos, assim, né, tem orgulho da trajetória e torcemos também para que levem, né, isso adiante. E, né, a gente apoia, claro, em todas as decisões de carreira que queiram levar, mas acho que isso é uma coisa que eu corrigiria, assim, como rota, assim, de me desafiar mais, assim, para algumas coisas que poderiam ser diferentes, assim, de ter uma presença diferente na época, assim, na linha da hoteleira, sabe? De repente ter outra unidade, algumas coisas assim, que a gente às vezes ficava, será que dá certo, será que não? Então, mas isso é natural. É natural, né, da gente. Se a gente tivesse a maturidade que tenhamos, né, na idade atual, com 20 anos, com 25, né? É difícil. Tá, e me conta o que está sendo construído. Qual é o próximo capítulo, Bartz, e o teu próximo capítulo? Enquanto negócio, né, a Bartz Móveis ela segue sempre, né, em constante expansão. A gente tem esse projeto muito bem claro, definido, de ter uma presença nacional forte, né, consolidada, né, nas regiões. Então tem algumas regiões do país que a gente tem um planejamento, está mapeado para ter atuações, alguma com negociações em andamento. E também, principalmente, essa presença de exterior. A gente iniciou essa etapa, planejou muito, estruturou bastante para começar essa etapa, a gente conseguiu iniciar e agora ela é a ser ampliada, né? Esse é o nosso desejo, né, para o negócio, para a Bartz Móveis também, enquanto legado, né, assim, enquanto posicionamento. Né? E no meu aspecto pessoal, para futuro, né, é uma coisa que eu gosto, né, acho legal, né, de contribuir, de ajudar, né, de algumas pessoas me procuram também para trocar uma ideia, né, para que eu dê, né, uma opinião, né, no negócio, na correção de negócio, enfim. Então, acho que acredito que para um legado para o futuro, né, um momento que não sei se vou estar mais tranquilo ou não profissionalmente, mas que eu consiga conciliar o meu tempo de poder contribuir, né, para a história de outras pessoas. Acho que é uma coisa que eu enxergo assim para o futuro com bons olhos, assim. Vai ser um sucesso nisso aí. Tomara, Deus abençoe, nos abençoe. Agora vamos fazer umas perguntinhas rápidas, um bate e volta. Uma decisão que mudou tudo na Bartz. De vender através de lojistas e não vender para o consumidor final, diretamente. Isso mudou totalmente a trajetória. Uma palavra que define tua forma de liderar. Proximidade. Eu gosto de estar próximo das pessoas, assim, com quem está trabalhando comigo, de entender como cada uma como cada uma pode melhorar com a gente. Eu acho que estar próximo das pessoas, assim, acho que é bacana. Isso aí. O que você nunca abre mão, nem nos negócios, nem na vida? Idoneidade, né, do que está acordado, seja com o cliente ou também na vida, com as pessoas que estão contigo, de ser idôneo, né, nas tuas relações, né, e ter um comprometimento, responsabilidade. Acho que a partir daí as coisas fluem e abrem portas. Né? Isso aí. E o que está no seu cafezinho hoje? Eu acho que as boas relações. Eu estou na etapa da vida também como avô, né? Nosso neto com 1 ano e 3 meses.
Eu acho que as boas relações no dia a dia, as boas conexões, as boas amizades. Falei isso há pouco tempo também, acho que a gente, e isso é fato, a gente é a média das pessoas que a gente convive, anda. Acho que a gente está muito bem alinhado, conectado, né, com as pessoas que a gente está tomando, seja num cafezinho, num chimarrão, né, numa boa conversa, num bom assado. Isso aí. Eu acho que isso te eleva, muda o teu estado de espírito, muda os teus objetivos, assim, quanto vida, quanto profissional, familiar. Então, eu sempre falo, não adianta eu estar conectado, eu querer agora, né, ser um corredor, né, como hobby, enfim, ali, mas ao mesmo tempo eu estar convivendo com alguém que detesta isso e não vai me apoiar ou tem outros hábitos, né? Eu tenho hábitos. Então, isso não vai contribuir para esse lado. Então, acho que estar com pessoas, né, que fazem você melhorar, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa, acho que eu estou nesse momento aí. É isso aí. Muito obrigada, Fabrício, pela forma como tu nos presenteou com teus aprendizados e histórias de vida. E parabéns pelo teu trajeto. Obrigada porque foi claro e objetivo assim no que tu nos apresentou. E muito feliz de poder contar contigo no cafezinho. Para mim foi muito gratificante, né, bater esse papo, contar um pouco de história, né? Eu sempre falo que a gente, nesses momentos, aprende também, troca muita ideia, informações. A gente sempre sai com um fato novo, né, para a nossa história, né, de vida. Então, para mim, foi muito legal tomar esse café aqui contigo. Né, Alina, te desejo sempre muito sucesso, né, na tua jornada, nos teus negócios, com a tua família também, que a gente admira muito, né, nós lá de casa. Então, para mim foi muito legal esse bate-papo aqui. Sucesso sempre. Obrigada.